Olá, tudo bem? Meu nome é Flávio Silva Santana, eu sou advogado trabalhista do escritório Silva e Santana Advogados. O nosso objetivo de nosso canal é desmistificar e simplificar o máximo que podemos o direito do trabalho. E para isso, a gente hoje vai falar sobre instrução do processo do trabalho e as provas no processo do trabalho. Já aproveito para pedir que siga o nosso canal e siga as nossas redes sociais. E se você tiver mais interesse e quiser ter acesso ao PDF dessas aulas, vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você tenha acesso à íntegra dos slides da aula, tá bom? Hoje vamos falar como eu disse, de instrução do processo do trabalho, conceito de provas, objeto da prova, fatos que não dependem de prova, e ônus da prova, e os meios de prova. Aqui vamos falar sobre todos os meios de prova. Vamos lá então. Instrução do processo do trabalho nada mais é do que a fase onde são colhidas todas as provas que ajudarão na formação do convencimento do magistrado, do juiz trabalhista, sobre os fatos que foram alegados pelo autor, réu ou por terceiro. O artigo 848 da CLT diz que, terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente, no caso o juiz, ex officio ou a requerimento de qualquer juiz temporário, interrogar os litigantes. O artigo 832 da CLT diz que da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. A consolidação das leis trabalhistas fala de forma resumida sobre as provas. Se limita a dizer nos artigos 818 a 830. E então, diante da omissão da CLT em falar sobre as provas, em dispor sobre as provas, deve-se aplicar subsidiariamente no processo do trabalho a lei comum, no caso, o Código de Processo Civil. E é o artigo 769 da CLT que diz o seguinte, que permite a aplicação subsidiária, dizendo: nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. O artigo 357 do CPC diz que o juiz deverá delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória. Isso aqui nada mais é do que o saneamento. É uma decisão onde vai organizar o processo. Veja só o que diz o artigo 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, inciso 1, resolver as questões processuais pendentes, se houver. Inciso 2, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de provas admitidos. Inciso 3, definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373. Delimitar as questões de direito relevante para a decisão do mérito, designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. E após a manifestação do autor sobre a defesa, no caso, quando o autor apresentar a réplica ou impugnação à contestação, o juiz normalmente intimará as partes para especificarem as provas que pretendem produzir.
Não existe uma previsão na CLT sobre essa decisão saneadora, mas o juiz do trabalho deverá esclarecer a respeito de quais são os pontos controvertidos que incidirão à prova. O conceito de prova. O que é prova? Na verdade, deve ser feita uma pergunta: como se faz a prova ou para que serve a prova? A prova serve para estabelecer uma verdade. A prova é o meio lógico que se constrói o julgamento e se destina a provar afirmações de fato e não a provar fatos. A existência de um fato pode ser provada através de prova documental ou testemunhal. A finalidade da prova é demonstrar de forma lícita a veracidade ou não de determinado fato. A prova serve para o encontro da verdade real, servindo como forma de argumentação das partes, criando um diálogo indispensável para o debate jurídico. A prova não possui o objetivo de reconstruir o fato, e sim de convencer o magistrado e os demais envolvidos acerca da existência ou inexistência da veracidade das alegações. O objeto da prova. O objeto da prova, para você saber qual é o objeto da prova, você deve fazer uma pergunta simples. O que provar? Constituem o objeto da prova os fatos relevantes, pertinentes e controvertidos. Apenas os fatos devem ser provados. E o sistema processual consagra o seguinte: dá-me o fato, dar-te-ei o direito, havendo uma presunção legal de que o juiz conhece o direito e as normas que compõem o nosso ordenamento jurídico. Os fatos que não dependem de prova. O artigo 374 do CPC dizem quais são os fatos que não dependem de prova. São os fatos notórios, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroversos ou em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Os fatos notórios são os fatos inerentes à cultura mediana de determinado meio social no momento do julgamento da causa. Os fatos confessados são aqueles que foram alegados por uma parte e confirmados pela outra, portanto, são incontroversos. Não cabe discussão a respeito dos fatos que foram confessados pela parte. E o fato incontroverso é aquele admitido no processo, independentemente de alegação ou de confirmação pelas partes. Ônus da prova. Devemos perguntar para saber o que é o ônus da prova. Quem deve provar? Em princípio, as partes têm o ônus de provar os fatos narrados na petição inicial ou na contestação. O artigo 818 da CLT diz o seguinte: a prova incumbe, o ônus da prova incumbe, inciso 1, ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Já o artigo 373 do CPC diz o seguinte: o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Fato impeditivo é quando o autor admite o fato alegado pelo... o fato impeditivo é quando o réu admite o fato alegado pelo autor, mas lhe impõe outro que lhe impeça seus efeitos. O réu admite o que o autor está dizendo, mas coloca um limite para que impeça os efeitos. Os fatos extintivos são aqueles opostos ao direito alegado, que podem torná-lo inexigíveis. Os fatos modificativos são aqueles que, sem negar os fatos que foram alegados pelo autor,
o réu insere outros fatos que são capazes de modificar ou de obstar os efeitos pretendidos. Ônus da prova do fato negativo. Por muito tempo, os fatos negativos não dependiam de prova, uma vez que quem deveria provar os fatos quem afirma. Mas atualmente, acredita-se, verifica-se através da jurisprudência, que em toda negativa existe uma afirmação implícita. E por isso criou-se uma problemática acerca de quem detém o ônus da prova de fato negativo. E essa divergência está longe de ser solucionada. Tá? Agora vamos falar sobre quais são os meios de prova. Aqui vamos falar sobre todos os meios de provas que estão descritos em nosso ordenamento jurídico. Os meios de provas, ou como fazer a prova, devem ser conceituados através da união dos artigos 5º, inciso 56 da Constituição Federal e o artigo 369 do CPC. O artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Já o artigo 369 do CPC diz que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, e influir eficazmente na convicção do juiz. O primeiro meio de prova é o depoimento pessoal e interrogatório. No processo civil, cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que seja ouvido em audiência de instrução e julgamento, mas sem prejuízo do juiz ordenar de ofício. O artigo 385 do CPC diz o seguinte: cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que essa seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Já o artigo 848 da CLT dispõe sobre o interrogatório. Diz que, terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente, ex officio ou a requerimento de qualquer juiz temporário, interrogar os litigantes. Para não se ter a impressão de que o artigo 385 do CPC não pode ser aplicado no processo do trabalho, o artigo 848 da CLT deve ser interpretado conjuntamente com o artigo 820 da CLT. Então, deve-se interpretar o artigo 848 da CLT juntamente com o artigo 820 da CLT. O artigo 820 da CLT diz o seguinte: as partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presidente, podendo ser reinquiridas por seu intermédio a requerimento dos vogais das partes, seus representantes ou advogados. Inquirir significa o mesmo que interrogar. Por isso, em virtude do princípio da ampla defesa e do contraditório, que está lá no artigo 55 da Constituição Federal, a norma infraconstitucional deve se amoldar ao direito constitucional, permitindo a parte requerer o depoimento da outra também no processo trabalhista. Veja só o que diz o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerente. Contudo, o juiz do trabalho poderá indeferir o requerimento, dispensando o depoimento da parte, desde que se faça em decisão fundamentada, sem que isso configure cerceamento de defesa, pois o juiz tem ampla liberdade na condução do processo. É o que diz o artigo 765 da CLT. Artigo 765. Os juízes e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo
e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. O artigo 765 diz claramente que os juízes terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas. Por isso, se o juiz entender que a oitiva é desnecessária, ele poderá indeferir. O artigo 848 da CLT diz que o depoimento da parte é uma faculdade do juízo. Logo, o seu indeferimento não configura cerceamento de defesa. O artigo 848 diz que, terminada a defesa, seguir-se-á a instrução, podendo o presidente, ex officio ou a requerimento de qualquer juiz temporário, interrogar os litigantes. O juiz não poderá se eximir de proceder ao interrogatório quando instado por um dos litigantes sob a alegação de ser uma faculdade. O juiz não pode se limitar apenas a dizer que ele ouvirá se quiser. O juiz somente poderá limitar a produção da prova se ela for inútil ou protelatória, como está lá no artigo 765 da CLT. Deixar de ouvir a parte pode retirar um importante elemento de convicção, na medida em que o objetivo do depoimento pessoal é a confissão real, nos termos do artigo 349 do CPC, que pode alterar a persuasão do julgador. Artigo 349. Ao réu revel será lista a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. O indeferimento da produção de prova inquisitorial por presunção de mera desnecessidade se trata de negativa da prestação jurisdicional, que resulta, obviamente, no cerceamento de defesa. O juiz tem o interesse de ordem pública e o dever de interrogar o litigante. Quando o advogado da parte requerer e protestar por aquela oitiva em audiência, principalmente quando a pretensão resistida são controversas e não são de direito. Então, se o advogado protestar pela oitiva daquela parte, o juiz, e os fatos sendo controvertidos, o juiz deve ouvir, por haver interesse de ordem pública no interrogatório do litigante. Os depoimentos no processo do trabalho poderão ser gravados. É o que diz o artigo 460 do CPC, 769 da CLT e 15 do CPC. Vamos ler. Artigo 460 do CPC. O depoimento poderá ser documentado por meio de gravação, quando digitado ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo de documentação. O depoimento será assistido pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores. Parágrafo 2º do artigo 460. Se houver recurso em processo em autos não eletrônicos, o depoimento somente será digitado quando for impossível o envio de sua documentação eletrônica. Parágrafo 3º. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto nesse código e na legislação específica sobre a prática eletrônica de atos processuais. Artigo 769 da CLT. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas desse título. Artigo 15 do CPC. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse código lhes serão aplicáveis supletiva e subsidiariamente. Então, quando registrado por qualquer meio idôneo de documentação, o depoimento será assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores. Outro meio de prova que vamos falar aqui é a confissão real e ficta. O objetivo do depoimento pessoal das partes é a obtenção da confissão real, que é a prova principal, que inclusive, se ocorrer a confissão real, serão indeferidas a oitiva de outras testemunhas.
O depoimento da parte não pode ser requerido pelo seu próprio advogado, porque o único objetivo do depoimento da parte é prejudicá-la. No caso, a parte contrária pretende, né, através do depoimento, obter a confissão real. A confissão real visa o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelas partes com seu próprio depoimento, ou feito por procurador com expressos poderes para tal. A confissão real possui presunção absoluta, razão pela qual a parte que se aproveita retira de si o ônus probante do fato que foi confessado, e o juiz tem o dever de acatá-la como fator determinante para o deslinde da questão, sendo lícito relevar pequenos defeitos formais na petição inicial ou da defesa, se improcedente o pedido. A confissão real é indivisível, devendo ser considerada por inteiro, não podendo ser aceita apenas na parte que beneficia e rejeitado na parte que lhe for prejudicial, portanto indivisível. Já a confissão ficta prevalece apenas quando não houver outros meios probatórios nos autos, capazes de elidi-la, como a prova documental ou a prova testemunhal. Ocorrerá a confissão ficta quando o reclamado não comparecer à audiência inaugural e a qualquer parte do processo pelo não comparecimento à audiência em que deveria prestar o seu depoimento, desde que intimada para tal fim. Acaso a parte compareça à audiência e se recuse a responder às perguntas formuladas pelo juiz ou afirme ignorar fatos relevantes e pertinentes, que são relevantes e pertinentes para a solução do litígio, também haverá aplicação da confissão ficta. É o que diz o artigo 385, parágrafo 1º do CPC. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que essa seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-la de ofício. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. Em sede de ação rescisória, a revelia não implica confissão ficta, uma vez que se ataca a decisão protegida pela coisa julgada. E a ação rescisória trata-se de uma matéria de ordem pública. É o que diz aqui o 398. Então, apenas não se aplicar-se-á a pena de confissão ficta nas ações rescisórias, nos termos da súmula 398. Ação rescisória, ausência de defesa, inaplicáveis os efeitos da revelia. Na ação rescisória, o que se ataca na ação é a sentença, ato oficial do Estado, acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim sendo, e considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem pública, a revelia não produz confissão na ação rescisória. Agora vamos falar sobre prova testemunhal. Esse meio de prova é o mais usado no processo trabalhista, mas é um meio inseguro. Não é muito confiável fazer a prova exclusivamente com a prova testemunhal, mas é a mais usada. É o meio de prova mais usado, principalmente pelo reclamante. Na maioria dos casos, é o único meio de prova da justiça especializada. E a justiça vai se atentar na qualidade do depoimento e não pela quantidade. Como os fatos podem ter inúmeras versões ou mesmo valorações sobre os relatos, né? A valoração da autenticidade ou não do depoimento constitui um elemento que irão formar a convicção do magistrado. É o que diz o artigo 765 e 371. Os juízes, 765 da CLT. Os juízes
e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. O artigo 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Quem pode ser testemunha? Qualquer pessoa natural é capaz civilmente e que não seja suspeita ou impedida e que tenha conhecimento dos fatos relativos ao conflito de interesse vinculado no processo, irá depor. O parágrafo 4º do artigo 447 do CPC diz que, sendo necessário, o juiz pode admitir o depoimento de testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. Não serão prestados compromissos com a verdade e o juiz atribuirá o valor que possam merecer. 447, parágrafo 5º do CPC. O caput do 447 diz o seguinte: podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto incapazes, impedidas ou suspeitas. No parágrafo 4º do artigo 447 do CPC, diz o seguinte: sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. No parágrafo 5º, os depoimentos referidos no parágrafo 4º serão prestados independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer. O artigo 228 do Código Civil não admite como testemunha algumas pessoas, mas se os fatos puderem ser esclarecidos apenas por elas, o juiz admitirá o depoimento. O artigo 228 caput diz o seguinte, do Código Civil: não podem ser admitidos como testemunhas. Inciso 1, menores de 16 anos. Inciso 2 e 3, revogados. Inciso 4º, o interessado no litígio, o amigo íntimo ou o inimigo capital das partes. 5, os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o 3º grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade. Parágrafo 1º. Para a prova dos fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere esse artigo. A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo assegurados todos os recursos de tecnologia assistida. O artigo 829 da CLT diz que quem não presta compromisso será ouvido como informante. A testemunha que for parente até o 3º grau cível, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso, e o seu depoimento valerá como simples informação. O fato de a testemunha litigar contra o mesmo empregador não torna suspeito como testemunha, é o que diz a súmula 357 do TST. Todavia, se a testemunha tiver uma causa com idênticos pedidos e a parte tiver prestado depoimento no processo da testemunha, haverá suspeita de troca de favores. É o que diz a súmula 357. Testemunha, ação contra a mesma reclamada, suspeição. Não se torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador. Poderão ser ouvidas 3 testemunhas no rito ordinário, 6 testemunhas no procedimento de apuração de falta grave, nos termos do 821 da CLT, e 2 testemunhas no procedimento sumaríssimo, conforme o artigo 852-H, parágrafo 2º da CLT. O artigo 821 da CLT diz o seguinte: cada uma das partes
não poderá indicar mais de 3 testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que esse número poderá ser elevado para 6. O artigo 852-H da CLT diz que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. O parágrafo 2º diz que as testemunhas de até o máximo 2 para cada parte comparecerão à audiência de instrução e julgamento independente de intimação. Em caso de litisconsorte, poderá ser ampliado o número de testemunha, e o limite do número de testemunhas é o fixado em lei. O juiz pode determinar a intimação de testemunha por referência, que é aquela que foi referida nos depoimentos das partes ou mesmo nos depoimentos de outras testemunhas. Mas, para ele determinar a intimação dessa testemunha referida, a oitiva dela tem que ser essencial para o deslinde da causa. É o que diz o artigo 461, inciso 1 do CPC, e combinado com os artigos 769 da CLT e 15 do CPC. 461 CPC caput. O juiz pode ordenar de ofício ou a requerimento da parte, inciso 1, a inquirição de testemunhas referidas nas declarações das partes ou das testemunhas. O artigo 769 da CLT diz que, nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que forem compatíveis com a norma desse título. É o que permite a aplicação subsidiária do artigo 461 do CPC no processo trabalhista. E ainda o artigo 5º do CPC, que diz que, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse código serão aplicadas subsidiariamente. O artigo 845 da CLT diz que as partes comparecerão à audiência acompanhadas de suas testemunhas, o que leva à interpretação de que as testemunhas poderão ser substituídas, mesmo quando previamente arroladas. O artigo 845 diz: o reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados de suas testemunhas, apresentando, nessa ocasião, as demais provas. Não há obrigatoriedade do rol de testemunhas no processo do trabalho. É o que diz lá o artigo 825 e 845. No artigo 825 da CLT, as testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação ou intimação. No artigo 845, o reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhado de suas respectivas testemunhas, apresentadas nessa ocasião as demais provas. Quando a testemunha não comparecer e for demonstrada que foi convidada, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a sua intimação. É o que diz o artigo 825, parágrafo único da CLT. As testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação ou intimação. O parágrafo único. As que não comparecerem serão intimadas ex officio ou a requerimento da parte, ficando sujeitas à condução coercitiva, além das penalidades do artigo 730, caso sem motivo justificado não atendam à intimação. A testemunha conduzida coercitivamente estará sujeita à multa, como diz o artigo 730. Aqueles que se recusarem a depor como testemunha, sem motivo justificado, incorrerão na multa de 50 cruzeiros a 500 cruzeiros. Alguns juízes exigem a comprovação do convite da testemunha antes de determinar a intimação. No rito ordinário, não será necessário comprovar o convite, bastando a simples afirmação em juízo de que a testemunha foi convidada para o ato, uma vez que a lei não exige tal prova.
O simples indeferimento da intimação de testemunha por ausência de prova do convite pode configurar cerceamento de defesa e ensejar numa futura declaração de nulidade processual. Nas causas submetidas ao rito sumaríssimo, as intimações das testemunhas somente serão realizadas após a prova formal da carta convite. Então, no rito ordinário, por ausência de previsão legal, não precisa a prova do convite. E no sumaríssimo, o artigo 852H, parágrafo 3º e 4º, diz o seguinte: todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Parágrafo 3º. Será deferida a intimação de testemunha que, comprovadamente convidada, deixar de comparecer. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar a sua imediata condução coercitiva. Somente quando a prova do fato exigir ou for legalmente imposta, será deferida a prova técnica, incumbindo ao juiz fixar prazo, objeto da perícia. Por ser norma restritiva de direito, não podem ser aplicadas por analogia as causas submetidas aos procedimentos ordinários ou sumários. A prova do convite pode ser feita por todos os meios moralmente admitidos, mas recomenda-se que seja através de envio do correio com carta registrada, aviso de recebimento e tudo mais. O artigo 828 da CLT diz que no procedimento ordinário os depoimentos serão resumidos pelo juiz e a termo. Artigo 828. Toda testemunha, antes de prestar o compromisso legal, será qualificada indicando nome, nacionalidade, profissão, idade, residência e, quando empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador, ficando sujeito, em caso de falsidade, às leis penais. No procedimento sumaríssimo, o artigo 852F da CLT diz que na ata da audiência serão registrados resumidamente os atos essenciais, as afirmações fundamentais da parte e as informações úteis à solução da causa trazidas pela prova testemunhal. Artigo 852F da CLT. Na ata de audiência serão registrados resumidamente os atos essenciais, as afirmações fundamentais da parte e as informações úteis à solução da causa trazidas pela prova testemunhal. Já no procedimento sumário, a Lei 5.584 de 1970, no artigo 2º, parágrafo 3º, diz que é dispensado o resumo dos depoimentos, devendo constar em ata a conclusão da junta quanto à matéria de fato. Vamos ler o artigo 2º da Lei 5.584 de 1970. Nos dissídios individuais, proposta a conciliação e não havendo acordo, o presidente da junta ou o juiz, antes de passar a instrução da causa, fixar-lhe-á o valor para determinação de alçada, se este for indeterminado no pedido. Parágrafo 3º. O valor fixado para a causa, na forma deste artigo, não deve exceder 2 vezes o salário mínimo vigente na sede do juízo. Será dispensável o resumo dos depoimentos, devendo constar da ata a conclusão da junta quanto à matéria de fato. Os depoimentos das partes e testemunhas que não souberem falar a língua nacional serão feitos por meio de intérprete que será nomeado pelo juiz. É o que está lá no artigo 819 da CLT. Da mesma forma, quando se tratar de surdo, mudo ou de mudo que não saiba escrever, e em ambos os casos, da mesma forma, quando se tratar de surdo, mudo ou de mudo que não sabe escrever, será nomeado um intérprete. E em ambos os casos, as despesas correrão por conta da parte que interessar o depoimento.
É o que está lá no artigo 819 da CLT. O depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar a língua nacional será feito por meio de intérprete nomeado pelo juiz ou presidente. Parágrafo 1º. Proceder-se-á da forma indicada nesse artigo quando se tratar de surdo-mudo ou de mudo que não saiba escrever. As despesas decorrentes do disposto nesse artigo correrão por conta da parte sucumbente, salvo se beneficiária da justiça gratuita. As testemunhas não poderão sofrer qualquer desconto pelas faltas aos serviços ocasionada pelo seu comparecimento para depor. E essa regra aplica ao empregado que é parte numa reclamação trabalhista. A proibição de descontos pelo comparecimento está lá no artigo 463 do CPC e no artigo 822 da CLT. E em relação ao empregado está na súmula 155 do TST. Vamos ler. O artigo 463. O depoimento prestado em juízo é considerado um serviço público. Parágrafo único. A testemunha, quando sujeita ao regime da legislação trabalhista, não sofre, por comparecer à audiência, perda de salário nem desconto no tempo de serviço. O artigo 822 da CLT. As testemunhas não poderão sofrer qualquer desconto pela falta ao serviço, ocasionadas pelo seu comparecimento para depor, quando devidamente arroladas ou convocadas. Súmula 155, ausência ao serviço. Súmula 155 do TST. As horas em que o empregado falta ao serviço para comparecimento necessário como parte à Justiça do Trabalho não serão descontadas de seus salários. O artigo 823 da CLT diz que a testemunha que for funcionário público e tiver que depor em horário de serviço será requisitado ao chefe da repartição para comparecer à audiência marcada. Artigo 823. Se a testemunha for funcionário civil ou militar e tiver de depor em hora de serviço, será requisitada ao chefe da repartição para comparecer à audiência marcada. O juiz deverá garantir que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas outras que tenham que depor no mesmo processo. É o que está lá na regra do artigo 824 da CLT. No caput do artigo 824 diz o seguinte: o juiz ou presidente providenciará para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvida pelas demais que tenham de depor no processo. Como a CLT é omissa quanto à ordem dos depoimentos, deve-se aplicar de forma subsidiária o artigo 456 do CPC, que diz o seguinte: o juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente, primeiro as do autor e depois as do réu, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. Parágrafo único. O juiz poderá alterar a ordem estabelecida no caput se as partes concordarem. O juiz, como presidente da audiência, pode determinar a oitiva da parte que tiver o ônus de provar o fato. E o artigo 828 diz que toda testemunha, antes de prestar o compromisso, será qualificada. 828. Toda testemunha, antes de prestar o compromisso legal, será qualificada, indicando o nome, nacionalidade, profissão, idade, residência e, quando empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador, ficando sujeita, em caso de falsidade, às leis penais. Parágrafo único. Os depoimentos das testemunhas serão resumidos por ocasião da audiência, pelo secretário da junta ou funcionário para esse fim designado, devendo a súmula ser assinada pelo presidente do tribunal e pelos depoentes. A CLT não traz qualquer regra acerca da contradita das testemunhas.
Então, deve ser aplicado de forma subsidiária o que dispõe o Código de Processo Civil no artigo 457, parágrafo 1º. Artigo 457, caput. Antes de depor, a testemunha será, como a gente já leu, será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relação de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. Parágrafo 1º. É lícito a parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspensão, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contraditas com documentos, com testemunhas até 3 apresentadas no ato e inquiridas em separado. Então, o momento de contraditar a testemunha é após a qualificação e antes do compromisso. O artigo 458 do CPC diz o seguinte: ao início da inquirição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Parágrafo único. O juiz advertirá a testemunha que incorre em sanção penal quem faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade. Como eu disse, a contradita deve obrigatoriamente ocorrer logo após a qualificação da testemunha e antes que se preste o compromisso de dizer a verdade sobre o que lhe for perguntado. Deverá o juiz advertir a testemunha que pode sofrer sanção penal quem fizer falsa afirmação, calar-se ou ocultar a verdade. Outro meio de prova que vamos falar é sobre a prova documental. A CLT fala muito pouco a respeito da prova documental. Faz relação de forma sistemática nos seguintes artigos: 777, 780, 787 e 830, todos da CLT. Vamos ver. Artigo 777. Os requerimentos e documentos apresentados, os atos e termos processuais, as petições ou razões de recurso e quaisquer outros papéis referentes ao feito formarão os autos do processo, os quais ficarão sob a responsabilidade dos escrivães ou secretários. Artigo 780. Os documentos juntos aos autos poderão ser desentranhados somente depois de fim do processo, ficando traslado. Artigo 787 da CLT. A reclamação escrita deverá ser formulada em 2 vias e desde logo acompanhada dos documentos em que se fundar. O artigo 830. O documento em cópia oferecido para a prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Parágrafo único. Impugnada a autenticidade da cópia, a parte que a produziu será intimada para apresentar cópias devidamente autenticadas ou o original, cabendo ao serventuário competente proceder à conferência e certificar a conformidade entre esses documentos. Então, esses 4 artigos é tudo o que a CLT diz sobre prova documental. Então, exceto quanto às regras dos artigos acima, né, o CPC deve ser aplicado de forma subsidiária no processo do trabalho, como fala lá o artigo 15 do CPC e o 769 da CLT. Então, diante do tratamento paritário que deve haver entre as partes, todos os documentos devem acompanhar a inicial, né? É o que diz o artigo 787 da CLT, e todos os documentos devem acompanhar a defesa, que é o que diz o 434 do CPC. Artigo 787. A reclamação escrita deve ser formulada em 2 vias e desde logo acompanhada dos documentos em que se fundar. Artigo 434 do CPC.
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar as suas alegações. Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica, fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes. O descumprimento dessa regra pode ensejar no encerramento antecipado da instrução, sem o direito das partes à suspensão ou adiamento da audiência para apresentar documentos que deveriam ter apresentados junto com a inicial ou com a defesa, salvo se a parte informar um motivo relevante ou se o documento tiver por objetivo contrapor alguma das alegações. Os documentos não juntados com a inicial ou com a defesa serão desconsiderados por conta da presunção, da preclusão, perdão. E em sede de recurso, a juntada de documentos somente é admitida de forma excepcional, é o que diz a súmula 8 do TST. Caso admitida, a parte contrária será intimada a manifestar sobre o documento. A súmula 8 do TST. A juntada de documento na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou referir a fato posterior à sentença. Mas é importante lembrarmos que o atual entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é que é possível admitir novos, nem vamos dizer novos documentos, é possível admitir a juntada de documentos até o encerramento da instrução. Então, de acordo com o entendimento do TST, é possível a juntada de documentos enquanto a instrução não houver sido encerrada. Em que pese o artigo 830 da CLT informar que é exigida a autenticação de documento, a OJ número 36 da seção de direitos da SDBI 1 do TST mitigou essa rigidez, estabelecendo que o documento não autenticado possui valor probante, desde que não haja impugnação ao seu conteúdo, por se tratar de documento comum às partes. O artigo 830. O documento em cópia oferecido para a prova poderá ser declarado autêntico pelo advogado sob sua responsabilidade pessoal. Parágrafo único. Impugnada a autenticidade da cópia, a parte que a produziu será intimada para apresentar cópias devidamente autenticadas ou original, cabendo ao serventuário competente proceder à conferência e certificar a conformidade entre os documentos. A OJ 36 da SDI 1 do TST. Documento comum às partes, instrumento normativo ou sentença normativa, cujo conteúdo não é impugnado, validade mesmo em fotocópia não autenticada. O documento pode ser declarado autêntico pelo advogado, conforme o artigo 830 da CLT, sob sua responsabilidade pessoal. A lei trabalhista deixa transparecer que a declaração de autenticidade de documento é uma prerrogativa do advogado, que não é estendida à parte, mesmo que essa litigue pessoalmente fazendo uso do ius postulante. Se o documento for autenticado pelo advogado, e o documento que foi autenticado pelo advogado e for impugnado, e quem impugnou imputou falsidade, né, do teor do documento, o advogado será intimado a apresentar o documento original impugnado sob pena de ser responsabilizado pessoalmente no âmbito criminal e administrativo e ético, devendo o juiz de ofício notificar o Ministério Público e a OAB para aplicação de sanção. Então, é uma responsabilidade pessoal do advogado, que não é estendida à parte, mesmo que a parte litigue pessoalmente fazendo uso do ius postulante. O artigo 425, inciso 4 do CPC, que é aplicável subsidiariamente ao processo trabalhista, estabelece que os documentos declarados autênticos pelo advogado fazem a mesma prova que os originais. É artigo 425 do CPC. Fazem a mesma prova
que os originais, as cópias reprográficas de peças do próprio processo declaradas autênticas pelo advogado sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. Nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 425 do CPC, os documentos originais deverão ser digitalizados, devendo ser preservados pelo seu detentor até o prazo final da propositura de ação rescisória, no caso 2 anos a contar do trânsito julgado. Além disso, tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de outro documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar o seu depósito em cartório ou em secretaria. Artigo 525 do CPC. Os parágrafos fazem a mesma prova que os originais. Parágrafo 1º. Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso 6, que são aqueles autenticados pelo advogado, deverão ser preservados pelo detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória. O parágrafo 2º. Tratando de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria. Quando a lei exigir como da substância do ato o instrumento público, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, poderá suprir a sua falta, conforme o artigo 406 do CPC. Quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, mais especial que seja, poderá suprir-lhe a falta. Se, por exemplo, uma pessoa adquiriu um imóvel, mas não promoveu a transferência da propriedade, não foi lá no cartório e alterou a propriedade no registro do imóvel, e se a pessoa que vendeu esse imóvel, que não foi transferida a propriedade, sofrer uma execução trabalhista e esse imóvel vier a ser penhorado, o comprador poderá perder o imóvel por não possuir registro em cartório, que foi inclusive tema de um julgamento pelo TST, que está no nosso material. Bom, já aproveito para dizer que se tiver interesse ao nosso material, vai ter um link aqui na descrição onde você pode deixar os seus dados e será enviado um e-mail com todos os materiais que encontram-se disponibilizados pelo nosso escritório. Bom, as declarações constantes dos documentos particulares escritos e assinados ou somente assinados presumem-se verdadeiros em relação ao signatário. Quando contiver declaração de ciência relativa a determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar tal fato. Então, quando contiver declaração de ciência relativa a determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar tal fato. Embora em alguns casos a CLT permita o contrato verbal ou tácito, através do 442 da CLT, em alguns casos a prova documental é imprescindível, como por exemplo, para comprovar o pagamento de salários, conforme o 464 da CLT, o acordo de prorrogação de jornada, como está lá no artigo 59 da CLT, concessão ou pagamento de férias, artigo 135 e 145, parágrafo único da CLT, concessão de descanso da gestante, 392 da CLT, entre outros. E em todos esses casos, nenhum outro meio de prova distinto ao documento surtirá efeito. Ou seja, não adianta tentar provar o pagamento de um salário ou com prova testemunhal, enquanto a lei dispõe que a prova deve ser feita através de documento.
Vamos lá. Artigo 442 da CLT. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Artigo 464 da CLT. O pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo assinado pelo empregado, em se tratando de analfabeto, mediante sua impressão digital, ou não sendo esta possível, a seu rogo. Artigo 59 da CLT. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo único. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária aberta para esse fim, em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho. Artigo 135. A concessão das férias será participada por escrito ao empregado com antecedência de no mínimo 30 dias. Dessa participação, o interessado dará recibo. Artigo 145 da CLT. O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no artigo 143 serão efetuados em até 2 dias antes do início do respectivo período. Parágrafo único. O empregado dará quitação com indicação indicação do início e do termo das férias. O artigo 392 da CLT. A empregada gestante tem o direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo dos salários. Quanto ao recibo de quitação das verbas devidas da extinção do contrato de trabalho, o artigo 477 da CLT existe algumas formalidades especiais. No artigo 2º no parágrafo 2º do artigo 477, diz sobre a discriminação das parcelas e de sua respectiva quitação. Artigo 477 caput. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo. Parágrafo 2º. O instrumento da rescisão, o recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou a forma de dissolução do contrato, deve ter especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a quitação apenas relativamente às mesmas parcelas. Se o empregador não se atentar a essas formalidades, terá que pagar novamente, pois não será admitido um outro meio de prova a tal respeito. O TST editou a súmula, o Tribunal Superior do Trabalho editou a súmula 330, que dispõe sobre a validade da quitação passada pelo empregado. A quitação passada pelo empregado com assistência de entidade sindical de sua categoria ao empregador com a observância dos requisitos exigidos no artigo 477 da CLT tem a mesma eficácia liberatória em relação às parcelas expressamente consignadas no recibo, salvo se oposta ressalva expressa e especificada ao valor dado à parcela ou às parcelas impugnadas. Inciso 1 dessa súmula. A quitação não abrange parcelas não consignadas no recibo de quitação e, consequentemente, seus reflexos em outras parcelas, ainda que essas constem desse recibo. Quanto a direitos que deveriam ter sido satisfeitos durante a vigência do contrato de trabalho, a quitação é válida em relação ao período expressamente consignado no recibo de quitação. As anotações na carteira de trabalho não geram presunção juris et de iure, mas apenas de veracidade, juris tanto, podendo ser elegida por outros meios de prova. É o que diz a súmula 12 do TST e 225 do STF. Súmula 12.
As anotações opostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção iuris et de iuris, mas apenas juris tantum. Não é uma presunção absoluta, apenas relativa. A súmula 225 do STF diz o seguinte: não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional. Se o empregador provar que a anotação da carteira de trabalho do empregado resultou em manifesto erro material, a presunção será iuris tantum. Observação: a presunção iuris tantum é apenas para o empregado, pois para o empregador a presunção é sempre absoluta, iuris et de iuris. A presunção juris tantum é a presunção relativa que admite prova em contrário. E a presunção iuris et de jure é a presunção absoluta que não admite prova em contrário. O artigo 852-H da CLT diz o seguinte, que no rito sumaríssimo todas as provas serão produzidas em audiências, devendo a parte contrária manifestar sobre os documentos apresentados imediatamente, salvo absoluta impossibilidade verificada pelo juiz. Então, o juiz decidirá, em decisão fundamentada, se irá ou não conceder prazo para a parte se manifestar sobre os documentos, quando se tratar de questão complexa que exige a interrupção da audiência. Artigo 852-H da CLT. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Parágrafo 1º. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade a critério do juiz. O artigo 435 do CPC diz que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar novos documentos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapor os que foram produzidos nos autos. Artigo 835 do CPC. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produziu comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º. O artigo 5º do CPC. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve se comportar com a boa-fé. Essa regra somente é aplicável à Justiça do Trabalho enquanto a instrução não tiver sido encerrada e antes da sentença, pois o artigo 437, parágrafo 1º do CPC diz que sempre que a parte juntar novos documentos, a outra disporá de 15 dias para adotar qualquer postura do artigo 436. É certo que tal ampliação na Justiça do Trabalho vai em desencontro com o princípio da duração razoável do processo. Vamos ler o artigo 437 do CPC. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. Parágrafo 1º. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá a seu respeito a outra parte, que disporá do prazo de 15 dias para adotar qualquer postura indicada no artigo 436. Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação. O artigo 436 do CPC. A parte intimada a falar sobre documento constante dos autos poderá impugnar a admissibilidade da prova documental, impugnar sua autenticidade, suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração dissidente de arguição de falsidade,
manifestar-se sobre o seu conteúdo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não admitindo alegação genérica de falsidade. Em se tratando de documento público, o juiz requisitará as repartições públicas em qualquer grau de jurisdição. É o que diz o artigo 438 do CPC. O juiz requisitará as repartições públicas em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Inciso 1. Requisitará, né, as certidões necessárias à prova das alegações das partes, os procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados a União, Estado, Distrito Federal, municípios ou entidades da administração indireta. Parágrafo 1º. Recebidos os autos, o juiz mandará extrair no prazo máximo e improrrogável de 1 mês certidões ou reproduções fotográficas das peças que indicar e das que forem indicadas pelas partes, e em seguida devolverá os autos à repartição de origem. Parágrafo 2º. As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meios eletrônicos conforme disposto em lei, certificando pelo mesmo meio que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados no documento digitalizado. Incidente de falsidade. Agora vamos falar sobre o incidente de falsidade. No incidente de falsidade, não é tratado pela CLT. Então, aplica subsidiariamente o artigo 430 do CPC, que diz o seguinte: a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias contados a partir da intimação da juntada do documento nos autos. Então, o parágrafo único. Uma vez arguida a falsidade, será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz decida como questão principal nos termos do inciso 2 do artigo 19 do CPC. Artigo 19 do CPC. O interesse do autor pode limitar-se à declaração, inciso 2, da autenticidade ou da falsidade do documento. A parte que arguir a falsidade deverá expor os motivos que fundam a sua pretensão e os meios que provará o alegado. Artigo 431 do CPC. A parte arguirá a falsidade, expondo os motivos em que se funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado. Depois será ouvida a outra parte no prazo de 15 dias, conforme o artigo 432 do CPC. O artigo 432 do CPC diz o seguinte: depois de ouvida a outra parte, no prazo de 15 dias, será realizado o exame pericial. Parágrafo único. Não se procederá o exame pericial se a parte quem produziu o documento concordar em retirá-lo. Vale a pena ler o artigo 433 do CPC. A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela também incidirá também a autoridade da coisa julgada. Agora vamos falar sobre outro meio de prova, que é a exibição de documento. Se a parte pretende provar as suas alegações por meio de documentos que se encontram em poder da outra parte, ela deverá pedir ao juiz que determine a sua exibição, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos que a parte interessada pretendia provar com o respectivo documento. O incidente processual de exibição de documento está previsto no artigo 397 a 404 do CPC. Outro meio de prova é o documento eletrônico. Os artigos 11 e 13 da Lei 11.419 de 2006, que são aplicáveis ao processo do trabalho, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da mesma lei, dispõem sobre a produção, juntada e exibição de documentos produzidos eletronicamente.
Os documentos eletrônicos, desde que garantidos quanto à origem e os seus signatários, serão considerados originais. Enquanto os extratos digitais e documentos digitalizados pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados, têm a mesma força provante dos originais, salvo se houver arguição de falsidade de forma motivada e fundamentada, consubstanciada em adulteração ocorrida antes ou durante o processo de digitalização. A arguição também poderá ser processada eletronicamente. O juiz poderá determinar a exibição e o envio de dados e de documentos necessários à instrução do processo. Outro meio de prova que vamos falar agora é sobre a perícia. Quando a prova de determinado fato alegado pela parte depender de conhecimentos técnicos ou científicos, o juiz será assistido por um perito, que é considerado um auxiliar da justiça, nos termos do artigo 156 do CPC. Artigo 156 caput do Código de Processo Civil. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Parágrafo único do artigo 464 do CPC. Quando o juiz indeferirá a perícia. 464 caput. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Parágrafo 1º. O juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico. O inciso 2. For desnecessária em vista de outras provas produzidas. 3. A verificação for inaplicável. Parágrafo 2º. De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. Parágrafo 3º. A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Parágrafo 4º. Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento, poderá valer-se de recursos tecnológicos de transmissão de som e imagens, com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Existem outras exceções onde não será realizado a perícia, que são nos termos do artigo 6º da Lei 11.901 de 2009, que fala sobre o bombeiro civil, a súmula 39 do TST sobre os frentistas, quando houver pagamento espontâneo de adicional de periculosidade, súmula 453 do TST, técnico de radiologia, artigo 16 da Lei 7.394 de 85, segurança ou vigilante que trabalha para evitar roubos ou outras espécies de violência física, artigo 193, inciso 3 da CLT, trabalhador em motocicleta, artigo 193, parágrafo 4º da CLT, limpeza de banheiros públicos ou coletivos de grande circulação, adicional de insalubridade em grau máximo, nos termos da súmula 448, inciso 2 do TST. A prova pericial também não será produzida quando não for possível a sua realização, como na hipótese de fechamento da empresa, caso em que o juiz poderá julgar utilizando outros meios de provas, de acordo com o que diz a OJ 278 da SDI 1 do TST.
O juiz de ofício ou a requerimento das partes poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, que consistirá na inquirição dos especialistas pelos juízes sobre o ponto controvertido de menor complexidade, nos termos do artigo do parágrafo 2º e 4º do 464, já falado anteriormente. O juiz também pode usar de aplicação de máximas ou regras de experiências para indeferir a perícia, se existir alguma experiência adquirida em outros processos que foram movidas em face do mesmo réu. O perito deve cumprir bem o ofício, observado o prazo legal e empregar toda a sua diligência. O artigo 157 e 467 do CPC dispõe sobre a escusa do perito na nomeação. O artigo 157 diz que o perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo em que o juiz, que designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo alegando motivo legítimo. Parágrafo 1º. A escusa será apresentada no prazo de 15 dias contados da intimação, da suspeição ou do impedimento superveniente, sob pena de renúncia ao direito a alegá-la. Parágrafo 2º. Será organizada lista de peritos na vara ou na secretaria com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observada a capacidade técnica e a área de conhecimento. Artigo 467. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito. O artigo 3º da Lei 5.584 de 1970 estabelece que os exames periciais serão realizados por um único perito designado pelo juízo. O artigo 3º da Lei 5.584 de 1970 diz que os exames periciais serão realizados por um único perito, por perito único designado pelo juiz, que fixará o prazo para a entrega do laudo. Parágrafo único. Permite-se a cada parte a indicação de um assistente, cujo laudo terá que ser apresentado no mesmo prazo assinado para o perito, sob pena de ser desentranhado dos autos. O perito deve prestar compromisso para desempenhar a função como auxiliar da justiça e, consequentemente, está sujeito aos mesmos impedimentos e suspensões dos magistrados. É o que diz o artigo 148 no seu inciso 2. 148. Caput. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição. Inciso 2. Aos auxiliares da justiça. Observação. Não se aplica no processo do trabalho o artigo 466 do CPC. O artigo 466 do CPC diz que o perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. É importante vermos o artigo 827 da CLT. Diz o seguinte: o juiz ou presidente poderá arguir os peritos compromissados ou os técnicos e rubricará para ser junto ao processo o laudo que os primeiros tiverem apresentados. Então vamos lá, 827. O juiz ou presidente poderá arguir os peritos compromissados ou os técnicos e rubricará para ser junto ao processo o laudo que os primeiros tiverem apresentados. A prova pericial pode ser requerida no processo do trabalho pelas partes ou de ofício pelo juízo. Se o pedido de perícia versar sobre pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade, o juiz será obrigado a determinar a produção da prova pericial, ainda que o réu seja revel e confesso quanto à matéria de fato. É o que diz o artigo 195 caput e o parágrafo 2º da CLT. Artigo 195 caput.
A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia, a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho registrados no Ministério do Trabalho. Parágrafo 2º. Arguida a insalubridade ou a periculosidade, seja por empregado, seja por sindicato em favor de grupo de associado, o juiz determinará perito habilitado na forma desse artigo e, onde não houver, requisitará perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho. O artigo 472 do CPC diz sobre a possibilidade do juiz dispensar a realização da perícia. Artigo 472 do CPC. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fatos pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficiente. O parágrafo 2º do artigo 848 da CLT diz que a prova pericial será realizada antes da testemunhal. Aqui acontece uma situação. Na Justiça do Trabalho, normalmente, se houver uma discussão acerca do reconhecimento do vínculo de empregatício e a parte o autor requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício e a parte contrária, apesar de não negar a prestação do serviço, mas negar o vínculo de emprego, normalmente alguns juízes entendem nos termos do 765, antes colher a prova testemunhal para, se for o caso, admitir a prova pericial. Então, artigo 848 da CLT, caput. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente, ex officio ou requerimento de qualquer juiz temporário interrogar os litigantes. Parágrafo 2º. Serão a seguir ouvidas testemunhas, os peritos e os técnicos, se houver. O artigo 195 da CLT diz que a caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade será realizada por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho registrados no Ministério do Trabalho, e nesse mesmo sentido está o OJ 165 da SBDI1 do TST. Artigo 195 da CLT. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. OJ 165 da SBDI1 do TST. Perícia, engenheiro ou médico adicional de insalubridade e periculosidade. Artigo 195. O artigo 195 da CLT não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro para efeito de caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade, bastando para a elaboração do laudo seja o profissional devidamente qualificado. Em relação ao processo sumaríssimo, ao procedimento sumaríssimo, o parágrafo 4º do artigo 852-H da CLT diz o seguinte: todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Parágrafo 4º. Somente quando a prova do fato exigir ou for legalmente imposta, será deferida a prova técnica, incumbindo ao juiz, desde logo, fixar prazo, o objeto da perícia e nomear o perito. Embora haja disposição expressa que no procedimento sumaríssimo todas as provas devam ser produzidas em audiência, o parágrafo 7º do artigo 852-H da CLT prevê a possibilidade de suspensão do ato. Artigo 852-H, parágrafo 7º. Interrompida a audiência, o seu prosseguimento e a solução do processo dar-se-á no prazo máximo de 30 dias, salvo motivo relevante justificado nos autos pelo juízo da causa. No processo do trabalho, as despesas com as perícias serão suportadas pela parte que for sucumbente no objeto da perícia, de acordo com 790-B da CLT. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente,
na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Uma observação importante é que o STF considerou inconstitucional os dispositivos que estabelecem a necessidade de pagamentos de honorários periciais pela parte derrotada, mesmo que seja beneficiário da justiça gratuita. Então, o beneficiário da justiça gratuita, ele não, hoje o STF determinou a inconstitucionalidade desses artigos da CLT que impõem a obrigação da parte sucumbente, mesmo beneficiário da justiça gratuita, ser obrigada a pagar os honorários periciais. A jurisprudência majoritária sustenta que é incabível a exigência do adiantamento dos honorários periciais, de acordo com a OJ número 98 da SBDI 2 do TST. Vamos ler. É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio de honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança, visando a realização da perícia independentemente de depósito. Todavia, por força da Emenda Constitucional 45 de 2004 e da Instrução Normativa número 27 do TST, no artigo 6º, parágrafo único, é possível o juiz exigir depósito prévio dos honorários periciais nas relações de trabalho ou distintas da relação de emprego. Vamos ler. Artigo 6º da Instrução Normativa número 27 do TST. Os honorários periciais serão suportados pela parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Parágrafo único. Faculta-se ao juiz, em relação à perícia, exigir depósito prévio dos honorários, ressalvados as lides decorrentes da relação de emprego. Então, de acordo com o artigo 790-B, parágrafo 3º, inserido pela Lei 13.667 de 2018, o juiz não poderá exigir adiantamento de valores para realizar a perícia em qualquer processo trabalhista. Vamos ler o artigo 790-B, caput. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Parágrafo 3º. O juiz não poderá exigir adiantamento de valores para realização de perícias. A súmula 341 do TST dispõe que os honorários dos peritos assistentes devem ser pagos pela parte que os indicou, pois se trata de uma mera faculdade. A indicação do perito assistente é uma faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora do objeto da perícia. O artigo 465, parágrafo 1º do CPC, estabelece que as partes terão um prazo de 15 dias para indicar assistentes e apresentar quesitos. Artigo 465 do CPC. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega dos laudos. Parágrafo 1º. Incumbe à parte, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, apresentar os quesitos. As partes, artigo 469 permite a apresentação de quesitos complementares. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. O escrivão dará à parte contrária ciência da juntada dos quesitos aos autos. Apresentado o laudo, o juiz determinará a intimação das partes para manifestarem, podendo o juiz ouvir o perito em audiência para prestar esclarecimentos. É o que está lá no artigo 827 da CLT. É possível que o juiz de ofício ou a requerimento das partes determine a realização de nova perícia. É o que está dizendo o artigo 480 do CPC. O juiz de ofício ou a requerimento da parte
o juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. Parágrafo 2º. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. Parágrafo 3º. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. No procedimento de liquidação de sentença, em se tratando de cálculos complexos, o juiz poderá nomear um perito. É o que diz o artigo 897, no parágrafo 6º da CLT. Outro meio de prova, que agora vamos falar, é sobre a prova pericial emprestada. Existe uma controvérsia sobre a possibilidade do uso da prova emprestada, que é aquela produzida em outro processo judicial e aproveitada em processo distinto. Alguns afirmam que a prova emprestada é nula por violar o contraditório e a ampla defesa, e outros afirmam que é válida por estar em conformidade com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. A jurisprudência majoritária vem admitindo o uso da prova emprestada, mesmo sem o consentimento da parte. E o artigo 372 do CPC, que é aplicado subsidiariamente ao processo de trabalho, diz o seguinte: o juiz poderá admitir a utilização da prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Outro meio de prova é a inspeção. A CLT não fala nada sobre a inspeção, que é quando existe uma necessidade do juiz locomover-se até o local onde encontra a pessoa ou coisa. Aí haverá a chamada inspeção judicial. E onde está dito isso é no artigo 481 do CPC. No artigo 482, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos. E o artigo 483 do CPC estabelece alguns critérios para que a inspeção judicial seja utilizada como prova, que são o seguinte: artigo 483. O juiz irá ao local onde se encontra a pessoa ou a coisa quando 1. Julgar necessário para melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar. 2. A coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades. 3. Determinar a reconstituição dos fatos. Parágrafo único. As partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimento e fazendo observações que considerem de interesse para a causa. Então, falamos tudo que deveríamos sobre instrução e provas no processo do trabalho. Já peço para que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para ter acesso aos nossos novos vídeos. E não deixe de acessar o link que está na descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro na newsletter do nosso site para que você seja avisado dos nossos novos conteúdos. Até logo!